Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem? Um privilégio podermos estar aqui para estudar a palavra de Deus mais um dia, poder conhecer mais ao Senhor, a sua palavra. E estamos estudando um tema muito pertinente. Estamos na revista Edificarei a Minha Igreja, estamos estudando eclesiologia. E hoje nós vamos ter uma aula muito interessante sobre o governo da igreja. Quem governa a igreja? É muito importante você saber, porque para se relacionar com pessoas, estar inseridos em uma comunidade, nós precisamos saber sobre o governo da igreja. Primeiro eu queria orar com você para que Deus possa falar ao nosso coração e que possamos ser transformados pelo poder da palavra e que você saia deste lugar depois dessa aula transformado pelo Senhor, ministrado pelo Senhor e que o Espírito Santo fale com você de maneira especial. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por essa tarde, por essa noite, enfim, por este momento que estamos estudando a Tua Palavra. Queremos conhecer mais o Senhor, queremos conhecer mais a Tua Igreja, aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Portanto, Deus, fala conosco e que o Teu Espírito possa agir em nossos corações. É o que nós te pedimos. Abençoa meu irmão, a minha irmã, visita a sua casa, visita onde ele estiver, onde ela estiver, que o Espírito Santo possa encher aquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa lembrar é que a igreja, nós, igreja, somos o povo mais rico do mundo. Nós somos o povo mais rico do mundo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo investiu tudo em nós. O Deus Pai nos adotou em sua família. Você já pensou nisso? Deus, como Pai, nos adotou e nós somos filhos por adoção. Jesus nos redimiu, veio, se esvaziou e nos redimiu e nos perdoou. E o Espírito Santo habita em nós. O Deus Espírito nos selou e habita em nós. E como diz o texto bíblico, ele é o penhor, é a garantia da nossa herança. Então, a Trindade investiu tudo naquilo que chamamos de igreja. E nós temos na igreja, que é a ideia de Deus, a plenitude tanto de Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Então veja só, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 22, vai falar que Jesus é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Se a gente olhar também em Efésios capítulo 3, verso 19, vai falar que na igreja nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Se olharmos em Efésios capítulo 5, vai dizer que a plenitude do Espírito Santo está na igreja. Então, irmão, irmã, valorize a igreja de Deus. Isso é a ideia do Senhor. O Senhor deu tudo pela igreja, investiu tudo pela igreja. O Pai através da filiação, o Filho através da redenção e do perdão, e o Espírito Santo através da habitação e a garantia de vida eterna. Então nós somos o povo mais rico deste mundo. Deus deu tudo para nós. Talvez você esteja desanimado de igreja, desanimado de congregar em uma igreja. Gostaria que você olhasse por esse lado. Pelo amor que Deus Pai tem pela igreja, pelo amor que Deus Filho tem pela igreja e pelo amor que Deus Espírito Santo também tem pela igreja, e voltasse a congregar, e investisse sua vida e a vida da sua família para a igreja, para que nós possamos juntos crescer e conhecer ao Senhor. Irmãos, tem coisas que Deus só se revela na comunhão, sabe? Tem coisas que Deus se revela a nós no secreto. Mas tem muitas coisas que a revelação de Deus é na comunhão, é na comunidade, é no ajuntamento.
Então eu queria trazer primeiramente esse desafio para você. Nós vamos falar hoje sobre o governo da igreja. Quem governa a igreja? Mas antes disso eu queria dizer que Deus ama a igreja de uma maneira sobrenatural. E o desejo é que os seus filhos congreguem. Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1. Mas antes a gente precisa fazer uma distinção. Quando se fala sobre governo de igreja, é muito importante distinguir governo de organismo vivo e organização, tá? Então nós temos ali igreja como organismo vivo e igreja como organização. Então a conexão da igreja com o céu, nós chamamos isso de organismo. Agora, a igreja ela está plantada em algum lugar. Aonde que ela está plantada? Ela está plantada na terra, nós estamos na terra. Isso a qualifica e a caracteriza como organização. Então, ao mesmo tempo que a igreja é um organismo vivo, a igreja na terra é uma organização. Então, talvez se nós juntarmos isso, a igreja seria um organismo vivo com organização. Olhando para a questão de organismo vivo, nós precisamos entender duas coisas. Primeiramente, entender que o organismo vivo é definir a igreja como um grande corpo vivo de Cristo, onde cada membro lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele faz parte, ele é membro. Paulo, ele exemplifica bem em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele também traz a questão e a lista dos dons, a diversidade dos dons, comparados a um corpo, né? Que os dons são diversos e os membros, os membros do corpo também são diversos. Então isso é um organismo vivo, onde as pessoas estão interligadas, onde as pessoas elas são interdependentes uma das outras, porque o cabeça é o mesmo, é Jesus. Nós somos membros, cada um tem uma parte, cada um tem um lugar a qual pertencer dentro da igreja, cada um tem uma função. Isso se chama organismo vivo. Perceba quando você vai em outra cidade, ou de mudança, ou você vai viajar, ou de férias, quando você entra numa comunidade de fé, em que você não conhece ninguém, mas elas estão professando a mesma fé, onde o cabeça é o mesmo, Jesus, você parece que está em casa, não é? Você acaba um culto, acaba uma reunião, acaba um compartilhar, você conversa com uma pessoa, cumprimenta, dá um abraço, partilha da fé. Isso é organismo vivo. Ao redor do mundo, pessoas glorificam o mesmo Deus, Jesus, onde ele é o cabeça, ele sendo o cabeça, ele direciona a adoração, e nós, como sendo membros uns dos outros, nos parece que nos conhecemos há anos, sem nunca ter se visto. Por quê? Porque prezamos e estamos na mesma fé. Agora, um segundo olhar lançado sobre a questão de organização, o fato dela estar na terra, isso transforma a igreja também numa organização. Veja só, na terra você tem que ter estatuto, na terra você tem que ter regimento interno, na terra você tem que ter orçamentos, na terra você tem que ter reuniões, na terra tem que ter planejamento, na terra tem que pagar conta. Então a igreja, enquanto está na terra, ela também é uma organização que precisa de ordem, precisa de assembleia, precisa de reunião, precisa de tudo isso para andar, para caminhar. É uma organização. É aquela ideia, a igreja está aqui, Cristo é o Senhor da terra e do céu, e a igreja
é amada por Deus, Jesus comprou a igreja e ela, em conexão com os céus, ela é um organismo vivo. Ela, fundada, fincada, estando na terra, ela é uma organização. Então, pensando no governo divino e no governo terreno da igreja, nós precisamos entender primeiramente o seguinte, gente. O governo divino da igreja é de Cristo. E é isso que eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Olha o que diz. Aqui Paulo está falando aos Efésios a respeito da igreja. Ele fala, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então veja só, a supremacia de Jesus não é apenas sobre a igreja, irmãos. A supremacia de Jesus é sobre todo o universo. Toda a terra está debaixo do poder de Deus. Toda a terra está debaixo da supremacia de Deus. Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Então, tem muita gente que fala assim, o mundo jaz no maligno, entendendo esse versículo como sendo que o mundo todo, o universo, quem comanda o universo é o maligno. Não, não, não. O mundo jaz no maligno é que o mundo tem influência do maligno. Mas Deus tem supremacia sobre todas as coisas. Diz o texto, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, olha que interessante, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Primeiro, o governo da igreja, o governo divino da igreja é de quem? O governo é de Jesus Cristo. Ele é o cabeça. A igreja tem que se submeter a Jesus. Um corpo não vive sem cabeça. Você já viu alguém andando sem cabeça por aí? Não viu. Então, um corpo, ele sempre obedece o que a cabeça manda fazer. É assim que a gente tem que viver aqui na igreja. Quem manda na igreja? Quem governa a igreja? Quem é o dono da igreja? Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E qual é a ordem que a cabeça dá? Aonde está a vontade de Cristo, que é o cabeça? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, a ordem do cabeça está revelada. É a palavra de Deus. É ela quem devemos obedecer. Então, nós dependemos totalmente de Jesus. Por quê? Primeiro, o governo é dele. Ele é o cabeça. E não só por ele ser o cabeça. Segundo, porque ele amou a igreja. E ele amou de maneira incondicional. Algum de nós morreu por outra pessoa? E mesmo que morresse, não tínhamos poder para salvar, porque não éramos perfeitos e não somos perfeitos. Mas o Deus perfeito não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou ser Deus, antes se esvaziou e tomou a forma de servo. E foi reconhecido em figura humana, Jesus veio na terra, morreu por nós de maneira incondicional. De maneira incondicional. Eu queria ler uma frase de Franz Folkers, que ele fala o seguinte a respeito do amor de Deus por nós. O amor de Jesus vindo à terra por nós. Diz assim, foi um amor que não guardou qualquer resquício de egoísmo, que não procurou a satisfação própria, nem mesmo a afeição como resposta à afeição, mas que lutou pelo mais alto bem da pessoa amada. Sabe por quê? Deus fez isso porque sabia, irmãos, que nós não teríamos condições de dar nada em troca diante do tamanho do sacrifício. Isso o torna dono da igreja. Um amor incondicional nos salvou, nos resgatou.
E a igreja não tem qualquer atributo próprio que possa recompensar esse bem que Jesus fez por nós. Se nós nos reunirmos aqui, vamos falar, olha, vamos sentar aqui, vamos ver o que nós podemos dar em troca a Jesus pelo sacrifício que ele fez. O que nós podemos, irmãos? Nada. Não temos atributos próprios para poder retribuir a Deus o sacrifício que ele fez por nós. Os atributos que recebemos, ele já o tem. O recebemos dele mesmo. São atributos que ele comunicou a nós de forma parcial. Esses atributos não recompensam o que ele fez por nós. Então, quem é o dono da igreja? Jesus. Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele manda. Por quê? Porque ele nos amou. E terceiro, porque ele nos comprou. Olha o que fala. A igreja é propriedade dele. Olha que coisa maravilhosa. Atos 20, 28 fala o seguinte, olha só. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de quem? A igreja do líder tal, a igreja do pastor tal, a igreja do fulano de tal. Não. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ainda 1 Pedro capítulo 2, verso 9 fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, a igreja foi comprada. Cristo tem o direito de propriedade. Cristo tem o título de propriedade. Se a gente for dizer no nosso meio aqui terreno, Jesus tem a escritura da igreja. Ele é o dono da igreja. E quem dita as regras de uma propriedade? O dono. Então, Jesus sendo dono, nós precisamos seguir as regras de Jesus. Onde estão as regras de Jesus? Estão aqui, na palavra de Deus. Então nós não podemos sair, irmãos, nada desse livro. Nada. Então se alguém aqui nessa comunidade, ou qualquer outra comunidade, estiver falando algo que esteja fora disso aqui, está falando algo que não é do dono, algo que é dele. Nós precisamos estar sempre centrados na palavra de Deus. Essa é a nossa regra de fé e prática. É ela que vai definir para onde vamos caminhar. É ela que vai dizer os termos, quais são os termos de uma vida íntegra. É ela que vai dizer o que é correto, o que é errado, quem é digno de adoração, quem é digno de louvor, qual postura devemos ter. É em cima disso que nós vivemos e não acima de achômetros. Você já pensou reunir 500, 600, 700, 800, 1000 pessoas no lugar e cada um tendo uma cabeça diferente, cada um querendo falar alguma coisa, cada um pensando de uma maneira, nós não iríamos para lugar nenhum. Então, por termos cada um uma cabeça diferente, Jesus é o cabeça. E é a cabeça dele que nós obedecemos. E a cabeça dele está definido tudo aqui na palavra dele. Se você quiser fazer alguma coisa pela igreja, junto com a igreja, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: ore e pergunte para Deus o seguinte: isso é da minha cabeça ou isso vem da cabeça de Deus, que é a palavra de Deus? Porque ele é o dono da igreja. No organismo vivo, o Senhor é o dono da igreja, ele é o cabeça, ele amou e ele comprou. Agora, falando em organização, governo humano da igreja, Cristo, como cabeça da igreja, sabia que na terra também a igreja ia precisar de organização. Então ele deixou tudo escrito aqui. Ele deixou tudo definido. No começo da igreja, em Atos, o povo começava a se reunir em casas. E ali era muito tranquilo. Eram 3, 4, 5, 6 pessoas.
Um dava palavra, o outro orava, o outro tinha salmo, o outro cantava, o outro testemunhava. Só que o mundo vai mudando. A palavra de Deus não, o mundo vai mudando. E sabendo disso, Deus deixou princípios de como gerir uma igreja maior. Como ter uma organização de uma igreja maior. E os apóstolos começaram a pregar, e a coisa começou a crescer. E eles percebendo que as coisas não iam dar conta às poucas pessoas, eles falaram, olha, vocês precisam separar gente que cuida de gente, da parte espiritual, e gente que cuida da parte material do povo. Foi aí que foi distribuído os afazeres de acordo com o dom de cada pessoa. Então nós temos na Terra uma organização humana, mas uma organização humana reconhecida pelo Senhor. Então você pega, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 4, que fala que Deus levanta pastores e mestres. São pessoas que vão direcionar espiritualmente a igreja. São aqueles que vão prover o alimento espiritual para a igreja, trazer a palavra, trazer a vontade de Deus, trazer a revelação da palavra. E o texto fala que aquele que ensina, esmere-se ao fazê-lo. O que é isso? Tem que ensinar bem. Tem que estudar para não falar besteira, para não falar da própria cabeça, mas sim da cabeça de Jesus, que é o dono da igreja. E aí Deus foi separando pessoas que tinham dom para cuidar da área espiritual, que é uma área abstrata do corpo de Cristo, e pessoas que iriam cuidar das habilidades, né, que tem habilidade para cuidar do palpável, que é o quê? Cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar dos pobres, cuidar das necessidades em geral. E aí nós chegamos em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 13, que vai trazer a qualificação. Isso é muito interessante nós falarmos isso justamente nessa época, que nós estamos à beira aí, prestes de uma eleição de presbíteros e diáconos dentro da organização que é a igreja. Então a nossa igreja, por exemplo, tem um estatuto, e dentro desse estatuto diz que de 2 em 2 anos, os que lideram a igreja precisam ser eleitos pela igreja, para ver se a igreja os aprova como homens de Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer a qualificação do presbítero e diácono. Quem é o presbítero? Presbítero é aquele dado à palavra, é aquele que alimenta espiritualmente a igreja. Quem é diácono? Diácono é aquele que cuida da parte não abstrata, da parte palpável. São aqueles que cuidam da parte social da comunidade. Por que estava tendo essa necessidade? Porque os que têm o dom para alimentar espiritualmente estavam cuidando da parte palpável, não tinham tempo de estudar. E os outros não estavam fazendo nada. Então Deus falou, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar espiritualmente das pessoas e vamos cuidar fisicamente das pessoas, cada um trabalhando pela sua área de paixão, por aquilo que sabe fazer. Então, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, vai falar da qualificação do presbítero. 1 Timóteo capítulo 3, verso de 8 a 17, da 16, vai falar da qualificação do diácono. Quem é melhor, um ou outro? Não tem nada disso. Todos têm a mesma importância diante de Deus, cada um exercendo o seu papel. Sabe quem é melhor? É aquela pessoa que está no lugar certo, irmão, irmã. Então Deus te deu o dom também. Deus te deu o dom para fazer alguma coisa. Deus vai cobrar de você aquilo que Ele te deu para fazer. Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele não te deu. Deus vai cobrar de mim aquilo que Ele me deu para fazer. É você no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí, separando isso, Deus deu essas atribuições. Presbíteros, diáconos, que lideram a igreja junto com os pastores que trabalham de tempo integral como comunidade, levando a igreja para perto
de Jesus. Como que é esse negócio de eleição? Né? É bíblico isso? Olha que coisa interessante. Atos capítulo 14, eu não quero me alongar isso, eu quero só trazer um pano de fundo mais geral para vocês. Atos capítulo 14 vai dizer o seguinte, olha, Atos 14, 23. E promovendo-lhe, está falando aqui dos acontecimentos na volta de Antioquia, e promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros. Olha que interessante. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha a importância, a seriedade de orar e jejuar para escolher os seus líderes. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, 14, vai dizer o seguinte, olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Olha que coisa interessante. Reconhecido pelos líderes, um líder. Reconhecido pela igreja. Então, olha que interessante. O governo humano na igreja também é obediente à forma que Deus colocou na sua Bíblia. Então, como na sua palavra, como nós temos aqui, para finalizar aqui, o governo humano da igreja, na prática, na nossa comunidade. Então, a nossa comunidade tem uma diretoria democrática representativa. Nós temos os pastores, que por estatuto são eleitos pela igreja por tempo indeterminado. E nós temos os presbíteros e diáconos, que são eleitos pela igreja de maneira bienal. Antes de uma eleição de presbitério e diaconia, a igreja abre para sugerir nomes. Olha que coisa interessante como nós seguimos os passos bíblicos aqui. Então, a igreja levanta nomes para prováveis líderes, tanto da área espiritual da igreja, como da área palpável, diaconia. Estes nomes são avaliados pela diretoria atual, vigente, os presbíteros eleitos, como diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Imposição das mãos dos presbíteros. Olha, nós reconhecemos essas pessoas. Estes nomes que são aprovados e reconhecidos pelo presbitério, eles voltam para a igreja para serem eleitos ou não pela igreja. Aí volta lá em Atos capítulo 14, verso 23, quando diz que foram eleitos pela igreja. Sendo eleitos, eles fazem parte do corpo de diretoria da igreja. Olha que coisa interessante, irmãos. Mas acima de tudo, essas pessoas estão aqui para gerir a organização, mas acima da organização tem o cabeça, que é Jesus, que é o organismo vivo, que dirige tanto a organização como o próprio organismo. Então, quando te perguntarem assim, quem governa a igreja? Você responde, é Cristo. Por quê? Porque ele é o cabeça, porque ele amou a igreja sem nada em troca e porque ele comprou a igreja. E isso aqui que eu tô vendo aqui na terra, aqui esse prédio, esse galpão, essas salas, isso Deus deixou uma ordem de ter uma organização, mas que ainda presta conta para ele como Deus. Por isso que nós sempre fazemos o apelo para você, irmão, irmã, a não desistir da igreja. Tem uma comunidade muito grande, digo comunidade, quantidade, talvez melhor expressar, existem muitas pessoas que estão desigrejadas. Por quê? Porque se decepcionaram com alguém e desistiram da igreja. Irmão, irmã, não desista da igreja do Senhor.
Deus sempre tem um lugar para você congregar. Lá você vai exercer seus dons, lá você vai abençoar e ser abençoado, e lá você vai perceber o poder de Deus através da vida das pessoas na sua vida, e você sendo usado por Deus para abençoar também outras pessoas. Não desista da igreja, porque o governo da igreja é dele, ele é o cabeça. Deus te abençoe, tenha um momento especial a respeito desse desafio da palavra, e que você possa cada dia mais amar a igreja, porque ele nos amou. Então o nosso apelo, o nosso desafio é amar o irmão que está do seu lado, porque Deus nos amou com amor eterno. Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço.